Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos pilares da nossa administração pública, o sistema de controle que a Constituição de 1988 estabeleceu. Basicamente, como o próprio Estado se fiscaliza. Pode até parecer um assunto meio técnico, eu sei, mas entender isso é fundamental para saber como se cuida do dinheiro público no Brasil. Então, vamos partir de uma pergunta que parece simples, mas é bem complexa. Como é que uma máquina tão grande como um governo consegue fiscalizar as suas próprias ações? Como garantir que os recursos de todos nós estão sendo usados do jeito certo? Pois é, foi exatamente esse desafio que a Constituição de 88 buscou resolver. E a solução que ela trouxe, olha, foi um verdadeiro divisor de águas. A nossa Constituição Federal de 1988 foi um marco, um ponto de virada total na maneira como o controle da administração pública era feito por aqui. E o que faz dela tão especial nesse ponto? Pensem bem, foi a primeira vez na nossa história que a Constituição reservou um capítulo inteirinho só para falar de fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Isso criou a base, o alicerce para o sistema de controle interno que a gente conhece hoje. E bem no centro dessa nova arquitetura, dessa nova forma de pensar o controle, a gente encontra o que a fonte desta nossa análise chama de pedra angular de todo o sistema. É um único artigo que dita as regras do jogo. E esse artigo é o 74. É um número que parece simples, mas que tem um peso gigantesco para a governança do nosso país. É a partir dele que todo o conceito moderno de controle interno se desenrola. E essa expressão pedra angular não é nenhum exagero, viu? Ela descreve perfeitamente o papel do artigo 74. Ele é a peça central que sustenta toda a estrutura do controle interno no Brasil. Certo, mas o que ele diz de tão importante? Bom, ele estabelece que os três poderes da República, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, precisam manter juntos um sistema de controle interno, ou seja, a responsabilidade de fiscalizar é compartilhada por todos eles. Mas atenção aqui. Tem uma palavrinha nesse artigo que é a chave de tudo, uma palavra que muda completamente o jogo, de forma integrada. Vamos entender o que isso realmente quer dizer. Essa expressão não foi colocada ali por acaso não, né? O Constituinte quis deixar bem claro. De forma integrada, significa que os sistemas de controle de cada poder não podem trabalhar isolados, cada um no seu canto. Eles precisam atuar de maneira coordenada, trocando informações e compartilhando métodos. Para ficar mais fácil, a gente pode pensar nisso em três pilares. Primeiro, ação coordenada entre os poderes. Segundo, o compartilhamento de informações e metodologias. E terceiro, que é importantíssimo, tudo isso sem que nenhum poder perca a sua autonomia. Integrar não significa que um vai mandar no outro de jeito nenhum. E essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. Antes, a gente podia ter sistemas isolados, cada um agindo no seu próprio silo, sabe? Isso levava a trabalho repetido e às vezes até decisões contraditórias. O modelo integrado busca justamente o contrário: poderes coordenados, metodologias compartilhadas e, no fim, uma fiscalização muito mais coerente. Ok, mas e na prática? Por que essa tal integração é tão importante assim? Vamos ver agora quais são os benefícios diretos desse modelo que a Constituição desenhou. Os resultados são bem concretos, olha só. A integração fortalece a proteção do nosso dinheiro, do erário. Ela evita que um órgão refaça um trabalho que outro já fez. E, o que é fundamental, impede que existam contradições entre os controles, tornando a fiscalização mais lógica e eficaz. No fim do dia, o grande objetivo é esse aqui: criar uma rede de proteção dos recursos públicos que seja mais forte, mais inteligente e mais eficiente. Uma rede que garanta que o dinheiro, que é de toda a sociedade, seja bem cuidado. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. A Constituição desenhou um modelo ideal de integração, mas o grande desafio, que continua até hoje, é como a gente garante que essa colaboração entre os poderes, essa troca de informações, realmente funcione de forma eficaz no dia a dia. Fica aí uma questão central para o aprimoramento constante da nossa administração pública.